parabenizar a professora pelo excelente trabalho de pesquisa que ela fez sobre esses heróis, esses judeus que viveram e vivem aqui em Óbidos, mantendo as tradições judaicas seculares todinhas até hoje. A exposição desde ontem já teve mais de 500 visitantes em menos de 24 horas. Então tudo isso a gente tem certeza que é um marco no município e na região oeste do estado do Pará. E essa homenagem que ela fez, nossa, foi muito linda mesmo. E fez a gente chorar todo. Eu só desejo que ela continue cada vez mais e ela vai longe. Fato curioso que até conhecimentos da nossa própria família, que não tinha, a gente passou a ter. Então, parabéns a Fabiana e aproveitar para homenagear e parabenizar também o prefeito Jaime. Uma parte desse sucesso, vou falar, é devido ao nosso prefeito Jaime Silva. Ele que cedeu seu espaço para poder fazer essa festa feita com muitas surpresas, inclusive cantou em hebraico, um lançamento fabuloso. Veio para cá, para nossa região, veio para nossa cidade, ajudar a construir a Óbidos que temos hoje, né? Muitas histórias para contar e que o livro, e aqui parabenizar a Fabiana pela ideia de escrever um livro sobre esse povo, e fizeram história aqui na nossa cidade, e ajudaram a construir essa cidade, a parte econômica, na parte cultural. Em primeiro lugar, gratidão, Gratidão a todas as pessoas que contribuíram para esse momento, gratidão por todos os projetos que eu elaborei, a maneira como eu pensei, a partir da representação da Secretaria de Educação, que vai haver uma reformulação no currículo, tanto da disciplina História de Óbidos quanto da disciplina de Religião. E é um dia histórico para essas famílias. Hoje se sentiram integrados à sociedade obidense, valorizados. Eles já eram integrados. O que faltava era a valorização e a visibilidade. Então eu penso que nisso a obra cumpriu a sua missão. E a gente fala agora sobre a relação dos judeus com a nossa região, especialmente com o município de Óbidos. Parte dos feitos por aqui, deixados ao longo dos anos, foram retratados em um livro lançado na última terça-feira. E a gente vai conhecer alguns dos descendentes de judeus que permaneceram lá em Óbidos. Que Óbidos é uma cidade rica em história, isso ninguém discute. As comprovações históricas indicam que os primeiros judeus chegaram na cidade nas primeiras décadas do século XX. A vivência da religião judaica, assim como as tradições, giravam em torno de uma antiga sinagoga, que atualmente não possui mais a mesma fachada. Quando a comunidade judaica em Óbidos foi diminuindo, os ritos passaram a se concentrar no sobradinho dos Ramói, uma família egípcia. O casarão está preservado exatamente do jeito que os patriarcas deixaram. Hoje, a história do povo judeu no interior da Amazônia tem ganhado destaque. Seu Claude Messad Ramani é um dos últimos judeus em Óbidos. Para ele, compartilhar as experiências e conhecimento com outras pessoas é muito bom. De suma importância que essa juventude conheça um pouco da história judaica em Óbidos. É muito importante para não se perder essa história, para não se perder essa tradição. É muito, muito importante. Inclusive as professoras também. Com certeza é com muita alegria que eu recebo, sempre são bem-vindos na Casa Museu, que eu chamo, da dona Rebeca Moy, onde se reuniam todos os judeus. Então é bom essa juventude conhecer um pouco da história de Óbidos. Na economia, muitos judeus seguiam até as comunidades ribeirinhas para vender o que eles precisavam, assim como para comprar objetos que pudessem ser vendidos para além dos limites locais. Foi exercendo o comércio pelos rios e passando por uma acentuada mobilidade social que eles se tornaram prósperos empresários em toda a região. Tendo como resultado indústrias de castanha do Brasil, a conhecida castanha do Pará. Das 3 empresas da Calha Norte, 2 estão em Óbidos e são de judeus. Todas essas influências, marcas deixadas e a luta do povo estão descritas no livro Judeus em Óbidos na Amazônia, da escritora Fabiana Gomes.
é, acima de tudo, um trabalho de reconhecimento para a sociedade. Não é um reconhecimento para mim, é um reconhecimento para essa invisibilidade, né, que a presença judaica, por ser centenária no nosso município, passava. Como eu falei ainda agora, eles já existiam aqui, eles já estavam aqui, foram imigrantes, né, imigrantes que vêm de muito longe contribuir para o comércio local, e eles realmente vão mudar a feição da cidade de Óbidos. E dentro desse componente nós temos o judaísmo, que como nós podemos perceber, ainda é vivenciado hoje em Óbidos por judeus. A autora destaca a importância dos judeus, seja na economia, arquitetura ou legados deixados. É uma história que precisa sair aqui, né, dos limites da nossa cidade. Eu sempre digo que, se nós não conhecemos a nossa história, nós temos grandes chances de nos perdermos no meio do caminho. Fortunato Chokron, um dos grandes judeus de referência em Óbidos, falecido em dezembro do ano passado, foi lembrado no livro como um dos guardiões da religião judaica. A esposa dele, Ana Chokron, ressalta a importância dessa cultura para Óbidos. Só sentimento de gratidão. Gratidão e alegria de ver a vitória da Fabiana. O representante do Comitê Israelita do Amazonas, Leão Azulay, enfatiza o resgate da história e a influência dos judeus por aqui. Esse momento é indescritível para qualquer judeu brasileiro. Nós, por acaso, estamos agora comemorando os 250 anos da imigração judaica aqui para o Brasil. E esse lançamento desse livro, com o tombamento do cemitério aqui de Óbidos, com certeza são dois momentos importantíssimos para o judaísmo brasileiro. A presença dos judeus em Óbidos na Amazônia, expressa nos monumentos históricos espalhados na cidade, remontam mais de 107 anos. O cemitério israelita, tombado em 2023 como patrimônio cultural, é um dos pontos focais mais sagrado e remoto da imigração judaica. A sinagoga de congregação, o sobradinho dos Amós, as casas comerciais que pertenceram e ainda pertencem aos judeus e seus descendentes, assegura o quanto a história dos judeus precisa ser visibilizada. Um dos imigrantes judeus mais atuantes em Óbidos foi Abraão Fortunato Chokron, marroquino, natural de Tetuã, norte da África, desapossou-se de sua pátria, passou por Lisboa, chegando ao Brasil em 1910. Dificuldades financeiras condicionaram o processo migratório e o conduziram para a Amazônia. E em Óbidos tornou-se, dentre os imigrantes judeus, referência no setor econômico, social e religioso. No estado do Amazonas, Abraão Chokron trabalhou com a salga de pirarucu, peixe comum e valioso na região. Aprendeu as vivências e arranjos de uma vida ribeirinha. E, em busca de dependência financeira, o judeu desceu o rio Amazonas e escolheu a cidade de Óbidos para viver e se reinventar como homem amazônico, comerciante e judeu. As fontes históricas apontam que Abraão Chokron chegou em Óbidos em 1915 e, entre os anos de 1922 e 1923, ampliou vivências, experiências, trabalho, dinamismo econômico e comercial, fazendo uma rotação financeira a nível de mercado internacional, investindo capital financeiro no Deutsche Bank, o banco alemão. Mesmo tendo condições financeiras de alto escalão em Óbidos, Abraão Chokron sempre levou uma vida simples, modesta e pacata. Viveu na mesma residência, sem demonstrar luxo ou expressão vaidosa, que contrastasse com os bens patrimoniais que possuía. Morreu aos 85 anos na capital do estado, Belém, em 21 de 11 de 1980. Está sepultado no cemitério israelita Novo Guamá. Nos dias atuais, a presença histórica do imigrante Abraão Chokron permanece na memória e no imaginário social dos obidenses, como o homem que ressignificou suas vivências e experiências, expressa no trabalho honesto, diversificado, ousado e, acima de tudo, uma referência na dedicação ao judaísmo em Óbidos. O ano era 1932. A cidade de Óbidos acordaram no dia 18 de agosto com o levante da Revolução Constitucionalista do Baixo Amazonas, que iniciou em São Paulo e encontrou em Óbidos revolucionários que aderiram ao movimento que sublevou o quartel
do Grupo Artilharia de Costa, onde hoje é a Casa de Cultura. A cidade ficou sitiada e é nesse esboço que surge um imigrante judeu, Isaac Israel, que não cedeu às pressões dos revolucionários paulistas, ecoando sua presença como cidadão e comerciante em Óbidos. Na obra Os Dias Recurvos, de Delfonso Guimarães, A Anatomia de uma Rebelião, publicado em 1984, o autor coloca em relevo a presença do então desconhecido judeu Isaac Israel, no momento em que o judeu tentava fugir dos revolucionários com uma maleta com 9 contos de réis. O autor Delfonso Guimarães coloca em evidência exatamente esse momento da fuga do judeu. Documentos oficiais indicam que o judeu Isaac Israel nasceu no ano de 1892 do século XX e em 21 de junho de 1929, aos 37 anos, era residente e comerciante na cidade de Óbidos. Isaac Israel teria iniciado suas atividades como comerciante na Ilha das Cutias, estado do Amazonas, com a exploração e exportação da essência de pau rosa para a França, usado para a fabricação de perfumes franceses. Segundo o livro de memórias Ian Tobe ia virar sabão, de Benjamin Ramoy, Isaac Israel pertencia à comunidade judaica em Óbidos. Participava de todas as festas e ritos da religião judaica. Era na frente do sobradinho dos Amós que a população local comentava: eles estão rezando em jejum. Era quase sempre assim, com essas palavras, que a pequena multidão presente na casa dos Amós informava a mais um curioso que chegava querendo saber o que estava acontecendo. As vozes do tenor Isaac Israel e Jacob Atias eram ouvidas por toda a Rua da Beira. Era dia de Yom Kippur. Em Óbidos, Isaac Israel constituiu família e foi casado com Deusarina Tavares da Silva, natural de Óbidos, e aos 67 anos de idade foi acometido por uma enfermidade. Precisou vender seu patrimônio por 2.500.000 réis para Chico Coelho, um comerciante português. Os planos do judeu era voltar para Óbidos e recomeçar tudo, adquirindo outra loja. Ele ainda fez 3 cadernetas de poupança no Banco do Brasil para os seus filhos, Isaac Israel, Deusarina Israel e Isamar Israel. A família de Isaac Israel e Deusarina Tavares da Silva moravam bem em frente aos canhões do quartel. A exuberância da história dos egípcios está presente não apenas nas fontes históricas, mas perpetua influência em várias partes do mundo. É de descendência egípcia um casal de imigrantes judeus que ousaram deixar o Egito no início do século XX para viverem uma verdadeira saga amazônica. A fonte histórica mais remota da linhagem dos Hamauí são de 1913, em Tanger, no Marrocos. Trata-se de um panfleto de alfaiataria pertencente ao judeu Benjamin Hamauí, imigrante judeu que veio para o Brasil, sendo o precursor da imigração de sua parentela para a Amazônia e que viveram boa parte de suas vidas em Óbidos. Sua lápide jazem no cemitério israelita em Óbidos, Pará. Ian Tobe e Rebecca Amoy eram ainda jovens quando imigraram de Alexandria, no Egito, norte da África, para a Amazônia. Ian Tobe Amoy nasceu no Egito em 1900 e Rebecca Amoy em Porto Said, na Alexandria, em 1905. Viveram infância e adolescência no Egito. Ian Tobe conheceu o Brasil e a região amazônica quando aqui esteve com seu pai. Voltou ao Egito em 1923, especificamente para casar-se com Rebeca. Na Amazônia, Ian Tobe Amoy trabalhou como regatão. Regatear na Amazônia significava ir às comunidades ribeirinhas em busca de produtos que pudesse ser comprado e revendido para outras regiões. De acordo com os vestígios históricos, em 1931, Ian Tobe e Rebecca Amoy compraram o imóvel que passara a ser a residência da família e local comercial. Os descendentes dos Amós impregnaram suas vivências e experiências em Óbidos, se tornaram expoentes no setor empresarial ligados ao comércio, comunicação, educação e profissionais liberais, eternizando a herança egípcia judaica na sociedade obidense.
Do Estreito de Gibraltar chegou ao Brasil no início do século XX Marcos Belisha, natural de Tânger, no Marrocos. Marcos Belisha vieram para o Brasil não só em busca de oportunidades, mas também fugindo da pobreza e doenças que assolavam Marrocos. No Brasil, casou-se com Alta Bittencourt e em 1913, com a ajuda de Abraham Chocron, os Belishas se estabeleceram em Óbidos e montaram um restaurante. Iniciaram suas atividades com o comércio e em seguida mudaram para Juruti. A sociabilidade dos Belishas em terras amazônicas é similar à de outros judeus que chegaram na mesma época. A região oportunizara trabalho e possibilidades de melhores condições de vida. A referência mais evidente da imigração e judaísmo na cidade de Óbidos deve-se ao filho de Marcos Belisha e Alta Bittencourt, José Jaime Belisha, que recebeu os ensinamentos e conscientização para não se desvincular das tradições judaicas. Ele sabia rezar em hebraico e lia a Torá. O retorno dos Belishas para Óbidos se dá a partir de 1970, quando Jaime Belisha comprou do judeu Samuel Cohen um prédio histórico onde montou um empório que dispunha de variedades, inclusive tecidos, e revolucionou os negócios da família. Os patriarcas dos Belishas exigiam que os princípios do judaísmo fossem ensinados às crianças, e era exigido que participassem das práticas judaicas de modo a aprenderem e a se dedicarem à religião da família. Quando os Belishas moravam em Juruti, eles se deslocavam todas as sextas-feiras para participar do Shabat em Óbidos, cidade que existia uma comunidade judaica forte e atuante. O legado histórico e social dos Belishas se personifica na família. A vida equilibrada, envolvidos no judaísmo, bebendo da fonte religiosa em todas as suas facetas, faz desses descendentes a expressão mais aproximada do que talvez seus bisavós e avós sonharam para si e não puderam realizar. Mas aí, pra gente já começar, seu Cláudio, ativando aí essa memória, né? Imagina, assim, tem quantos anos aqui? Aqui, eu cheguei em janeiro de 67. 67. São 33 com mais 24, 57 anos, 57 anos. Aqui em Óbidos. De Óbidos. De Óbidos. Só sai daqui pra resolver algum problema de saúde? Só para saúde mesmo. Mas o senhor já deu uma volta lá em Marrocos? Já, várias vezes. Na França, que tem parentes. Marrocos não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém, não, né? Não, saímos, fomos os últimos a sair. Meu tio que ficou lá, já é falecido já. Não tem nenhum parente lá, seu? Não. Todo mundo foi embora para a Venezuela, para os Estados Unidos, para Israel, para o Brasil. Pois é, né? Tem vários que fizeram esse perfil de volta, né? De volta. Para turismo. Mas para voltar para Marrocos? Não. Não, para outras partes. Agora, para Israel tem uma galera que volta, né? Tem bastante primos meus em Israel. E esse porto seu era muito mais movimentado quando o senhor chegou aqui, né? Era o segundo porto exportador do Pará. Segundo porto. Antes era Belém, Óbidos. Quando eu cheguei, era exportação de juta, castanha, e plantas medicinais, couros. Toda a base praticamente de extrativismo. Tudo. Porque assim, as fontes, né, históricas, ela diz exatamente isso, né? Que aqui, né, outra picha era aqui onde está o terminal. Trapicho, né? O trapicho. Ficava. Eu já embarquei muita juta, muita castanha por dentro desse trapicho, muita madeira. Aí a professora Lutz Furtado, né? Ela cita, ela diz que os barcos ficavam aqui esperando a vez lá, né? Ao largo, esperando E quando o navio estrangeiro que não podia esperar, a gente levava nas balsas. Vocês saíam daqui para ir negociar lá, para já facilitar? Não, já estava tudo pronto, só para embarcar. Só para embarcar. Tinha o fiscal da Receita Federal,
toda a equipe tá a bordo desses navios estrangeiros, da Bosline. O Titilo Savini, que era o agente. Então a gente já tinha essa logística, Já estava tudo certo. Quando chegava o navio, era só embarcar. Então a gente pode dizer que esse é um fator, digamos assim, Desenvolvimento de desenvolvimento e que foi assim, como é que eu posso dizer, né, a âncora para que os judeus decidissem ficar aqui, né? Exatamente. Não ficar num local Exatamente. que não tivesse essa E continua até hoje. E continua até Se eu hoje. consigo lá da juta, acabou, não existe mais. Qual era na época quando o senhor chegou aqui? Qual era? Era juta? Era juta, castanha, mas em primeiro lugar era juta. O movimento maior era de juta. Castanha era porque não tinha as usinas, ainda não tinha as usinas. Os judeus compravam castanha e mandavam para Belém para lá fazer a transformação. Sim. E exportar, mas depois resolveram fazer as usinas aqui em Óbidos. Foi. Aí que houve um desenvolvimento muito grande, mão de obra, cada usina empregava 1.000 pessoas. Aí tinha a usina, a Pérola. A Pérola. Dos Amóis. Tinha do Chocron, que é onde está agora, antes da Samar. É lá onde era, que eles chamavam de Linhagem Paulista. Exatamente, foi construído no meu tempo, por um. E o seu Abrão Chocron compra a Linhagem Paulista, né? Compra. E dá. Não, quem comprou foi o Fortunato. O seu Fortunato. Fortunato, já com os Amói, com os Beristas, todo mundo compraram, fizeram um conglomerado e compraram a linhagem. Depois o Chocron comprou de todo mundo, a parte de todo mundo. Então teve essa dinâmica econômica aí para conseguirem ter a homogeneidade. A unidade. Interessante. Então, esse é um fator muito importante, seu Cláudio, porque há uma união aí, né? Do judeu. É uma concorrência sadia. Comerciante, como todo mundo, cada um se procurar comprar mais juta, tudo, mas eram todos amigos, todos se reuniam nas festas. Esse aqui que era aqui do Velho Chocron. Aqui era a loja do Velho Chocron. A Casa Paulista. Com o fiel escudeiro Papaléu. Sim. Que era um antigo trabalhador do Velho Chocron. E que depois foi a primeira agência do Banco do Brasil em Óbidos. Primeira agência do Banco do Brasil. A segunda foi depois da mesma prédio do Chocron. Exatamente. E aí nós vamos conhecer ali a casa, né? A casa do Velho Chocron, do velho Abraão Chocron. Abraão Chocron. Também é um imigrante ali. Também. Foi assim, um precursor na economia, no judaísmo, né? Tudo. Nesse entrosamento. Ele era muito entrosado com a população local, né? Todos eles. Todos eles, né? Todos eles, porque eles financiavam. Naquele tempo não existia inflação, que existe hoje em dia. Então eles financiavam essas pessoas, esses produtores, pequenos produtores, durante um ano todo. Para depois, então, trazerem o produto, que é a juta, o que tivesse, mas geralmente era juta. Então, essa aqui, a casa do seu Abraão Chocron. Abraão Chocron. Ele tinha uma casa. Que veio de Marrocos. De Marrocos também. Seu Abraão Chocron, ele chega em Óbidos em 1915, provavelmente. Né? Ele trabalha em Óbidos, né? Também chega em Óbidos com pouco material, chega em Óbidos com quase nada, a roupa do corpo. Né? E ele começa uma das, digamos, empresas, que hoje a gente chama empresa, mas na época, né, era o negócio. Negócio. Então essa aqui é um monumento, né, histórico muito importante da presença dos judeus, que é o seu Abraão Chocron, que o seu Cláudio, ele ainda conheceu o seu Abraão, ainda é uma testemunha viva dessa história, né? Dessa história. E aí depois ele monta aqui a Casa Paulista. Né? Exato. A Casa Paulista. O movimento comercial era 3 casas, os Amói na ponta,
o Belisha no meio e o Chocron aqui na ponta. Eles dominavam, eram os únicos praticamente que começaram a fazer a exportação em Óbidos. Depois que apareceu o Coelho, o Chico Coelho, mas já é depois. Já é depois. Depois, mas os primeiros foram primeiro o Chocron, depois o Zamoio e por último o Belisha que veio de Juruti. Você acredita que um dos fatores que contribui para essa unificação, digamos, para essa união e para essa prevalência dos imigrantes judeus tenha sido o judaísmo? Com certeza a religião e depois a origem deles, são todos judeus. E até hoje o judaísmo mantém firme a união entre os judeus, tá claro isso aí. E marroquinos, que é importante, E marroquinos, né? não, porque os Amós era do Egito. Do Egito. Do Marrocos, Deus. de Marrocos era o Chocron, Belisha. Belisha. O Estreito de Gibraltar. É. É. E depois, muito tempo depois, eu apareci. Já Depois, né? em 1960. Já vem já a independência, né? Devido à independência de Marrocos, nós tivemos que sair com a roupa do corpo. Nós deixamos tudo, os bens nossos, tudo. Meu pai tinha um bar, minha mãe era uma alta modista. Nós tínhamos apartamentos lindos, deixamos tudo. Tiveram que se desfazer. Desfazer não vendemos nada. Deixamos tudo, saímos com a roupa do corpo. Em busca de sobrevivência, em busca... Aí meu pai foi para a França, nós éramos franceses, nascido em Marrocos, porque o Marrocos era um protetorado francês. O senhor fala francês? Meu estudo tudo é francês. Meu diploma são franceses, tudo é francês. As escolas que eu frequentava, tudo francês. Tanto assim que eu fui lecionar aqui durante 7 anos francês no São José. Esse imigrante judeu, comerciante, também foi professor em Óbidos. Foi durante 7 anos. Em que escola? São José, com a irmã Beckman como diretora. Foi. Aí tinha a língua estrangeira. Tinha que ter 2 línguas, era francês e o inglês. Era obrigatório naquele tempo, senão não funcionaria o colégio. Aí a irmã Beckman me pediu carecidamente, eu e minha mulher, os dois, porque minha mulher também tinha feito a Aliança Francesa em Belém, e então ela lecionava as classes pequenas e eu lecionava as maiores. As maiores. Durante 7 anos fui professor aqui no São José. Mas é importante a gente conversar enquanto... Né? Aqui tem muitas histórias, né? Aqui era do seu... Jaime Belisha. Jaime Belisha. E antes do seu Jaime Belisha, era do seu Samuel Cohen, da família Cohen, né? Que inclusive os filhos, né? Foram... ele tinha um filho engenheiro, um outro filho que é médico. E eles têm hoje relação muito com Parintins. Inclusive, em Parintins tem um hospital... chamado Hospital Joffre Cohen, que o Joffre Cohen também foi médico em Óbidos. E ele era filho do Samuel Cohen. Conta as fontes históricas que aqui eles faziam festas, né? Faziam festas, reuniam essa elite obidense, né? E promoviam festas, inclusive parecida com aqueles salões franceses, né? Então, tem esses relatos. Esse glamour. Esse glamour, exatamente, é verdade. O glamour, então, da presença dos Cohen em Óbidos. Então, a casa dos judeus, que já é aqui, já é construído bem tempo depois. Mas quando o senhor veio, já estava aqui. Já existia. Aqui é a residência, né, dos Belishas, né? Marcos Jaime Belisha, que é dono da Caiba Indústria e Comércio. Então, eles têm uma relação também histórica, econômica e social na cidade de Óbidos. Então, eles passam a maior parte em Belém, mas são os descendentes, né, de judeus imigrantes de Marrocos. E aqui é a residência oficial dos Chocron, né? Aqui já é a residência dos descendentes do seu Fortunato Chocron, né, que faleceu em dezembro de 2020.
2022, né? Dezembro de 2022. Então aqui é onde a família hoje, né, continua estabelecido. Então nós podemos perceber que esses pontos, né, foram muito bem, né, pela história, pela economia, pela vivência, pela sociabilidade com o povo de Óbidos, ela foi muito bem planejada. Eu cheguei aqui no Brasil com 16 anos. Eu tenho 80. Então, são 64 anos de brasileiro. 64. Eu te pergunto, eu sou francês ou sou brasileiro? Brasileiro. Brasileiro, de certeza, de coração. Brasileiro ou de coração? Amazônia? Não, obidense de coração. De coração. Essa cidade me recebeu de braços abertos e até hoje agradeço ao povo obidense. E me mantém uma relação de amizade, de respeito. Muito. É bastante conhecido em Óbidos, né? Era, né? A nova geração não conhece mais esses... Já porque realmente a geração do seu tempo ela já está sendo passada, já ultrapassada. Já estão idosos, né? Mas a comunidade ribeirinha, eles têm essa memória deles, é muito conhecido. Como é que eu posso dizer? Está impregnado essa história, né? Da memória do povo ribeirinho, né? Das comunidades ribeirinhas. Bom, esse prédio aqui, esse prédio é centenário. Sim. Eu tenho fotografia de 1908, onde só existia, aqui na frente, só existia esse prédio. Sim. E foi depois comprado pelos Amói em 1928, reformado, e novamente reformado em 2000. Que justamente esse é onde começou tudo a história dos Amói aqui. E era aqui também que morava a família. A família Amói. Os Altos. Os Altos. E embaixo era o comércio. O comércio. Os Amóis, eles são aí outra referência, são judeus que vieram do Egito, são egípcios, né? Vieram do Egito e se estabeleceram. E são descendentes da bisavó ucraniana, fugido da Rússia, na perseguição aos judeus russos. Eles fugiram para o Egito. As fontes históricas, elas relatam, né, que a influência é muito forte da Dona Rica. A Dona Rica, que era o esteio. Ela falava várias línguas. Ela era muito estudada, ela queria ser médica, não conseguiu porque casou com o velho Amói e veio para o Brasil. Mas o sonho dela era ser médica. Então ela era muito instruída, falava várias línguas, cinco línguas, perfeitamente: francês, italiano, português, árabe e espanhol. É aí uma referência porque é uma imigrante mulher judia que vem para a Amazônia, que vem para Óbidos. E vem aí, como bem comentado, vem ser essa coluna, né? Do que os Amóis são hoje, né? Era o esteio. Essa ancestralidade. As fontes de história dizem que às vezes ela saía daqui para ir negociar com os viajantes que falavam língua, né? Outras línguas para poder... entendia de matemática, lia muito, né? Era uma mulher muito dada à leitura. Muito culta. Muito culta. Então, esse prédio, esse monumento histórico que está dentro dessas unidades, digamos, né, de patrimônio, apesar de não serem tombados, mas pelo tempo já são considerados patrimônios. E era aqui também que foi a vida do judaísmo. Exato, é lá que se reuniam todos os judeus nas festas judaicas, Yom Kippur, Pesach. Todas as festas judaicas eram reunidas aqui. Vinha gente, os judeus de Juruti, de Óbidos, de Alenquer, se reuniam tudo daqui, faziam as festas aqui. Era tradicional. אנא בכוח גדולת ימינך תתרצה